dia, queridos irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. É uma alegria poder rever os irmãos. Hoje, temos certeza que todo mundo está pensando em eleição. Afinal, hoje é o dia 28 de outubro de 2018, dia do segundo turno das eleições para presidente e para governador. Essa palavra eleição é bastante familiar no Novo Testamento e tem sido objeto de debates intermináveis. Hoje eu quero falar sobre eleição, quero trazer o tema teologando sobre eleição, não no sentido da escolha de um dirigente político, mas no sentido da escolha daqueles que vão ser salvos, daqueles que hão de ser salvos. O texto que nós temos aí diante de nós é muito conhecido, dá para falar de cor, né? Porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é um dos textos mais citados nos debates acerca do tema da eleição e predestinação. Eu confesso para os irmãos que eu estou admirado de estar pregando sobre esse tema, porque eu tinha prometido a mim mesmo não entrar nessa questão, mas à medida que eu me deparava com os debates e ia estudar a respeito, eu me alegrava no Senhor pelo que eu pude descobrir, e eu creio que nós seremos edificados com esta palavra. Fico feliz de ver aqui o pastor Daniel, que é o nosso professor, nosso discipulador, viu, pastor? Eu quero pedir até que o senhor ore no final com a igreja e fique à vontade, pastor, para trazer à igreja algum esclarecimento que seja necessário, porque eu me sinto limitado para falar desse tema. Basicamente, o debate gira em torno de 3 teologias, que eu vou chamar de teologia 1, teologia 2 e teologia 3. A teologia 1 diz de toda a humanidade perdida e de Deus, na sua soberania, elegendo alguns para a salvação. E alguns versículos reforçam essa teologia, como, por exemplo, João 6,44, onde diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, são versículos que falam dos escolhidos, dos predestinados, né? Por exemplo, João 15,16, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem escolhi a vós. João 17,12, lá na oração sacerdotal de Jesus, ele ora ao Pai nessas palavras: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Lá em Atos 13,48, nós encontramos um relato da pregação de Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia, da Pisídia, e o texto nos fala: os gentios, ouvindo a pregação, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a passagem mais conhecida, depois de João 3,16, que é Efésios 2, 8 e 9, que fala justamente da salvação, diz lá: não de obras, para que ninguém se glorie, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Texto muito conhecido. Tem até texto que não existe na Bíblia, como aquele dito popular, que não é bíblico, que fala: não cai nem uma folha sem o consentimento de Deus, né? Esse dito, na verdade, não está na Bíblia, está no Alcorão, lá na 6ª Surata, verso 59, mas por um motivo que a gente desconhece, vê se tornar popular e relacionado à Bíblia. Talvez alguém querendo enfatizar a soberania de Deus usou essa citação, né? O texto realmente bíblico está em Mateus 10, 29, que diz: nenhum pardal, e o pardal, creio citado aqui, porque esse é um pássaro muito comum em todos os continentes, né? Nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai Celeste. E a ideia que se traz disso é de que, se por um pardal cair no chão precisa do consentimento de Deus, quanto mais a salvação de uma pessoa. A teologia 2, por sua vez,
ela está focada no convite de Deus, que Deus dispôs às pessoas um convite àqueles que ouvirem e acolherem e receberem no seu coração o Evangelho de Jesus, serão salvas. Então, enquanto a teologia 1 diz que os designados é que se tornarão dispostos para Cristo, essa teologia 2 diz o contrário, exatamente o contrário. Ela diz que os dispostos é que se tornarão designados para a salvação. Mas a teologia 2 também tem pontos discutíveis. Ela acaba dizendo que, embora Deus é o dono da salvação, é o único que possa salvar, no final o que vale mesmo é a decisão do homem e não a de Deus. Então, isso se torna uma fragilidade da teologia 2. Então, vejam quantas voltas a gente já começa a dar assim, na nossa cabeça quando entra nesse tema complexo. Alguns versículos que enfatizam a teologia 2, eu trouxe alguns exemplos, Deuteronômio 30, 19, eu propus a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida. Malaquias 3, 7, diz assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros. Também está em Zacarias 1, 3, essa mesma citação. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A teologia 3, por sua vez, é a da presciência de Deus, ou seja, que Deus, já conhecendo aqueles que iriam se converter, elegeu-os para a salvação. Essa é a mais fraca de todas as teologias, porque ela coloca Deus dentro da ideia newtoniana, né, do cientista Newton, essa ideia linear de espaço-tempo. Nós sabemos que onde Deus habita, na eternidade, não existe tempo. Provavelmente a teologia 3 é a teologia daqueles que querem fugir do debate, né? Alguns versículos reforçam a teologia 3, como, por exemplo, Romanos 8, 29, diz, porquanto aos que antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. 1 Pedro 1, 2 diz, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí vem a pergunta inevitável, né? Em que aspecto essas três teologias se harmonizam? Onde é que elas se encontram? Eu vejo elas se encontrando no fato de serem teorias. Elas não passam disso, são teorias. Então, da minha parte, eu continuaria, e eu desejo isso para os irmãos também, que continuem exercendo a sua fé da mesma forma, continuem amando e pregando o Evangelho, continuem crendo que se alguém foi salvo pela cruz de Cristo, e isso inclui aqueles que vieram antes, que sequer tiveram notícia da existência de Jesus. Continuem não se importando se Deus está salvando todo mundo, porque eu vejo no cerne desses debates esse incômodo com quem Deus está salvando. Isso não importa a nós, irmão, né? Não se incomode com isso, se Deus está salvando todo mundo. Eu vou continuar preferindo o exemplo do apóstolo Paulo, que lá em Atos 20, verso 18 e 27, Paulo nos dá o seu testemunho de como ele se conduziu no seu ministério pastoral, e ele diz assim lá, vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu coloquei esse todo aqui em caixa alta. A salvação, irmãos, inclui toda a Escritura. Nós não
não podemos nos apegar a textos isolados, a coleções de versículos, mas considerar toda a Escritura. Esse é o papel de todos nós que anunciamos a salvação no Evangelho de Jesus. Então, eu entendo que debater sobre eleição e predestinação se tornou esse assunto chato, confuso até, porque ele transforma a salvação em uma teologia tipo Saci Pererê, de uma perna só, sabe? Não dá para pôr Saci Pererê em campo, nem para bater escanteio ele serve. Então, a gente corre o risco de ter uma espiritualidade deficitária, e às vezes até patética, sabe? Como, por exemplo, aquele rico que lá do inferno ele grita para Abraão no céu, e Abraão, pede aí o Lázaro para fazer um favorzão para mim. Veja que coisa patética, né? Mas é bíblico, está lá em Lucas 16, 24. Então, ficar preso a versículo isolado e de forma literal, isso adoece a nossa espiritualidade. Como ilustração, como parábola, esse texto é perfeito, ele comunica a mensagem de uma forma clara, mas como teologia pessoal, se torna patético. Só o fato de alguém poder gritar do inferno para alguém que está no céu, já torna o céu um inferno. Imagina você no descanso eterno, recebendo recados desse pessoal que quer te vender coisas que você já tem, né? Tipo o telefone tocou lá. Isso já seria um inferno, né? Então, irmãos, a nossa espiritualidade vai ser saudável quando nós consultarmos toda a palavra, todo o desígnio de Deus. E, basicamente, eu decidi pregar sobre isso porque nós podemos tirar algumas lições edificantes de todo esse debate, dessa discussão, que às vezes traz divisão entre nós. A primeira lição importante que eu vejo aqui é que não é sensato, pelo contrário, é bem insano da parte daqueles que têm fé em Deus, tentar explicar Deus, sistematizar Deus, colocar Deus numa caixa, embrulhar Deus para presente, sabe? Quando Deus criou o universo, por definição, Ele criou algo que era menor e menos complexo do que Ele mesmo. Isso aí é óbvio, né? Só isso já bastaria para a gente não se dar esse trabalho de ficar questionando Deus. Deus pode ou não pode? Deus pode escolher uns e outros não? Por que Deus fez assim, não fez assado, né? O próprio texto da abertura aqui que foi lido já demonstra que a capacidade e o direito de Deus são inquestionáveis, são ilimitados, e está fora de questão isso aí. Me chamou a atenção o comportamento de Einstein, lá nos idos de 1926, quando se começou a estudar a física quântica, se descobriu que o comportamento das partículas subatômicas não eram exatos, ou seja, as leis da física tradicional não funcionavam no ambiente subatômico. E Einstein reagiu dizendo que Deus não joga dados, ou seja, que Deus não é impreciso, que Deus não lida com probabilidades. Porque aquele cientista estava defendendo que para entender o espaço quântico você tem que trabalhar com possibilidades, com probabilidades. Mas aí outros cientistas comprovaram que, de fato, é assim que acontece. E teve um cientista que falou: Einstein, para de dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer. E hoje nós sabemos que é assim mesmo. Deus é um Deus da perfeição, um Deus exato, mas Ele também trabalha na probabilidade. Então, irmãos, é uma insanidade a gente querer padronizar os caminhos de Deus, o comportamento de Deus. Não é saudável para nossa. Isso traz abalo espiritual. Se a gente quiser pular esse corguinho, sabe? Então, é exatamente essa impressão que eu tenho quando pessoas comparecem
em um debate sobre essa questão de eleição e predestinação, armadas com as suas coleções de versículos. Isso pode ser edificante quando a gente considera no todo, mas quando a gente se apega nesse debate, isso só pode trazer realmente divisão entre nós. O segundo ensino que eu considero útil nesse debate é que toda essa controvérsia, ela é alimentada pelo nosso coração. Nós gostamos, nós amamos as eleições gerais, né? As eleições da política, porque isso nos afirma como em poder, em afirmação, né? Do povo emana todo o poder. Todo mundo ama a democracia, as eleições, porque isso nos promove como povo, como cidadão. Mas quando se trata da soberania de Deus, aí nós reagimos imediatamente. Não, Deus não pode fazer isso, por quê? Tem gente que diz, não aceito o Deus de vocês, porque eu não faria isso que Ele faz, eu não me comportaria assim. Então, é o nosso coração caído, que alimenta a motivação para esse tipo de debate. Eu lembro aos irmãos que nenhum de nós merecia ser salvo, porque todos nós pecamos. E se pecamos, se somos pecadores, não é porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Algumas pessoas têm uma ideia equivocada que, ficando isolado no alto de uma montanha, lá alguns anos, ele vai se tornar puro, né? Evoluído espiritualmente, essa coisa toda. Na verdade, ele fazendo isso, ele vai estar dedicando-se a Deus, é uma entrega a mais ao Senhor. Mas ele continua pecador, a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos pecadores. Se pegasse o Eliezer, botasse numa redoma de vidro, em qualquer planeta do cosmos, a melhor identificação que teria nessa vitrine lá seria pecador, um exemplar aqui de um pecador. Tá? Porque nós somos pecadores, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores. Então, não podemos esquecer jamais disso, nenhum de nós merecíamos ter sido resgatados. Então, quando Deus escolhe alguns, Deus não está sendo mau, pelo contrário, Ele está sendo bom. Porque todos nós estávamos irremediavelmente condenados. Eu creio que a maioria aqui já viu o filme A Lista de Schindler, um filme muito educativo, muito importante, histórico, fato real, né? E no filme, Schindler gasta toda a sua fortuna para salvar o máximo de judeus que ele conseguir na Segunda Guerra Mundial. Isso se assemelha muito com a nossa condição diante de Deus. Aquelas pessoas que Schindler conseguiu trazer para dentro da sua fábrica eram pessoas que estavam já presas e carimbadas para a morte certa nos campos de concentração. Então, o ato de Schindler, ele foi tão significativo, tanto para os judeus quanto para a história da humanidade, que ele foi reconhecido, honrado pelo Memorial Israelense do Holocausto, com o título de Justo entre as Nações. Justo entre as Nações. Esse é o título concedido a todos aqueles não-judeus que estarão para sempre na memória do povo judeu. Mas nós simplesmente não aceitamos a ideia de que Deus fez o mesmo por nós, que nós estávamos carimbados, destinados à morte certa, e Ele se esforçou, deu toda a sua fortuna para salvar pessoas. Entra no mistério de Deus, se Ele escolheu alguns e rejeitou a outros, mas daqui a pouco a gente fala disso.
Uma vez, uma ocasião, uma pessoa chegou para o pastor no final da celebração e perguntou como era essa coisa que está lá em Romanos 9:13, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? E o pastor respondeu: eu tenho uma enorme dúvida sobre isso também. A minha dúvida é por que Deus não continuou aborrecendo os dois, enquanto pecadores, inimigos de Deus. Então, aquele pastor, a dúvida dele não era exatamente em Romanos 9:13, porque entender por que Deus aborreceu Esaú, ele entendia. Ele não entendia, era Romanos 9:29, na sequência do texto, quando fala: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esse é o senso que precisamos buscar do Senhor. E se alguém chega e pergunta, mas e onde é que fica o livre-arbítrio? Só de perguntar isso, a gente já denuncia o nosso mau coração, porque é o mesmo que dizer que nós rejeitamos o livre-arbítrio de Deus para escolher e rejeitar quem Ele queira, porque, afinal de contas, a autoridade e a capacidade de Deus é inquestionável, mas nós não abrimos mão do nosso livre-arbítrio, entendeu? Quando a gente está discutindo se Deus pode ou não pode, a gente coloca o nosso livre-arbítrio na frente do livre-arbítrio de Deus. Eu tenho livre-arbítrio, mas Deus teria um livre-arbítrio limitado? Então, veja a controvérsia em termos do nosso coração. Nós esquecemos que o homem é livre, mas ele não está entregue a si mesmo. Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A questão aqui, então, irmão, nesse debate é céu e inferno, né? Quem vai ou não vai para o céu e inferno? Quem vai para que lado? A gente precisa botar o pé no chão, entender que não é papel nosso, irmãos, estabelecer, atestar quem vai para um lado ou vai para o outro, não é? Não é papel nosso. Primeiro, porque Deus não está na caixa, a gente nunca vai explicar Deus, os desígnios, os mistérios de Deus. E segundo, porque não sabemos o que está no segredo dos corações. É muito significativo o texto de Romanos 2,16, onde fala: chegará aquele dia em que Deus julgará os segredos dos corações dos homens. E se é segredo, é porque vai ser um dia de susto, não vai ser um dia de previsibilidades, né? Vai ser um dia de susto, porque é segredo. Não vai ser um dia de coisas óbvias, o dia em que o Senhor colocar à luz os segredos dos corações. E o terceiro ensino que eu tiro desse debate é que os predestinados, os escolhidos, os eleitos, seja lá o que for, eles alcançaram esse destino foi para uma coisa apenas: serem transformados. Esse é o nosso caminho natural, irmãos, sermos transformados. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. As três teorias estão preocupadas com quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas nesse texto, que eu considero extraordinário, o céu e o inferno não aparecem na discussão. Então, irmãos, como diz lá no meu versículo preferido, Atos 17:28, se nele, em Cristo, vivemos, existimos e nos movemos, nós estamos no nosso destino eterno, não na sua plenitude, mas nesse destino que nos transporta da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. Isso é uma promessa poderosa. Ela aparece em João 5:24, em João 8:51, em 1 João 3:14.
Nós já passamos da morte para a vida. Isso se nele vivemos e existimos e nos movemos. E é isso que importa, e é isso que é a alegria do nosso dia a dia, de todo dia. E é isso que a gente tem que se apegar. E é completamente absurdo, irmãos, a gente querer racionalizar a salvação. Nenhum de nós vai conseguir esquadrinhar a salvação, dimensionar a salvação. Paulo não conseguiu, ele chamou a salvação de loucura. A salvação que nem os melhores filósofos gregos conseguiram entender, nem os melhores pensadores e religiosos judaicos consideravam algo sensato. Pelo contrário, para eles era escândalo impensável a salvação que Jesus trouxe. Jamais podemos ter essa pretensão de racionalizar a salvação. Porém, irmãos, o nosso culto, sim, nosso culto tem que ser racional. Vamos abrir em Romanos 11, já estou chegando ao final. Verso 25, aqui em Romanos 11, 25, Paulo apela para que nós não ignoremos o mistério da salvação. Romanos 11, 25. Junto com esse versículo aqui vem um título para nos ajudar na compreensão, pelo menos na minha versão revista atualizada, traz o título: O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Não sei se na sua Bíblia, dependendo da linguagem, né, da tradução, tenha esse título. O fato é que, nesse capítulo, na altura do verso 33, tem mais um outro título para nos ajudar no entendimento, que diz assim: a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. E seguindo mais adiante, nesse assunto, Paulo inaugura Romanos 12, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2, ele fala que tem que ser culto de uma mente transformada. Então, irmãos, quando se tem essa consciência, acho que é por isso que eu trouxe esse tema, né, teologando sobre a eleição. Nenhum de vocês saiu de casa hoje para teologar, né? Se gostassem tanto de teologar, estariam no curso de teologia, né? Mas eu considero tão importante, necessário, a gente teologar sobre questões que são importantes para a nossa firmeza em Jesus. Porque, afinal de contas, crer é também pensar, não é? Então, quando a gente assume essa responsabilidade de mudar a nossa mente, o nosso entendimento, mudar no sentido da vontade de Deus, muda tudo. As boas motivações vão se desenvolvendo no nosso coração, muda o nosso modo de vir ao culto, porque, afinal de contas, o culto muda de significado, como o pastor bem disse, né? O novo cântico não é uma música diferente, mas é a nova maneira de cantar ao Senhor, muda a nossa forma de lidar com o dinheiro e as nossas contribuições para o trabalho do Senhor, muda o nosso relacionamento com as pessoas, no modo de cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus, quando isso envolve a minha doação, a minha entrega a outros que não, a mim mesmo, no meu próprio interesse. Muda o nosso dia a dia, a nossa forma até de sair da cama. E é isso que o Espírito Santo, desde a eternidade, projetou para nós, que nós estejamos nesse caminho de transformação, com uma mente transformada, com essa entrega de vida que passa a significar o nosso motivo de ser, de existir e de se mover em Cristo. Por isso que eu gosto tanto de Atos 17 e 28. Tremendo esse versículo. Fiquei feliz quando o Fábio colocou na monografia dele lá. Esse versículo é tão significativo dentro da minha casa que foi para a monografia do Fábio. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, em síntese, essa era a palavra que eu queria trazer. Eu só quero trazer um adendozinho no final,
Porque, na verdade, ao estudar sobre isso, muita coisa veio ao meu coração. Essa questão lá do Schindler, né? Um homem dedicando toda a sua fortuna para salvar alguns. Só para vocês verem como a gente tem que considerar toda a Escritura. Naquele filme, se você for assistir o filme, tentando ver toda a Escritura na mensagem daquele filme, a gente vai ver isso. Por exemplo, Deus, será que tinha alguma limitação, igual Schindler teve, para salvar? Deus não tem limitação para salvar. Porém, a graça pede que aqueles que são alcançados estendam a mão. Né? A graça não será vã desde que você estenda a mão para receber. Então, você encaixou o quê? A teologia 2, né? Existe um convite. Né? Se a gente pensar que Schindler não planejava salvar judeus quando abriu a empresa. Será que ele planejava? Será que ele abriu aquela fábrica de munições já pensando em salvar os judeus? Eu creio que não. Porém, Deus, antes de criar o mundo, doou a sua maior fortuna, Jesus, o seu Filho único, para então criar o mundo. Porque ele sabia que nós íamos precisar muito desse gesto dele. E se a gente vê também a fábrica de Schindler como aquela espécie de paraíso, né? Todo judeu que estivesse naquela lista, ele estaria salvo de todo perigo. Ali era um cantinho especial naquele mundo em guerra, mundo sem esperança. E aquele homem rico, dizem os historiadores, que Schindler era muito rico e também muito persuasivo, porque a fábrica dele era um exemplo de improdutividade. E ele, com o seu poder de persuasão, ele conseguia driblar os fiscais alemães que iam lá fazer inspeções e tudo. E me chamou assim, moveu muito meu coração, essa lista de Schindler, ela foi a leilão recente, milhões de dólares pela lista de Schindler, e lá consta muitas pessoas aleijadas, deficientes físicos, e a capacidade de persuasão de Schindler era tão grande que ele convencia os alemães que iam fiscalizar de que aqueles homens eram úteis à fábrica. E então, irmãos, se é que Deus escolhe uns para a salvação e outros não, eu tenho certeza que nessa lista, que aqui é um tipo do livro da vida, né? A lista de Schindler seria um tipo do livro da vida. Eu tenho certeza, irmãos, que no livro da vida tem muitos coxos e aleijados, dos quais eu sou o principal. Então, isso me edificou bastante, pensar em todas essas questões, e que Deus abençoe os irmãos.